Título 15. Das disposições. Capítulo 1. Das disposições iniciais. Artigo 170. O Presidente da República, por motivo relevante de interesse público, poderá vulgar e decidir qualquer assunto na esfera da administração federal. Artigo 171. A administração dos territórios federais, vinculados ao Ministério do Interior, exercer-se-á, através de programas plurianuais, concordantes em objetivos e etapas com os planos gerais do governo federal. Artigo 172. O Poder Executivo assegurará a autonomia administrativa e financeira, no grau conveniente aos serviços, institutos e estabelecimentos incumbidos da execução de atividades de pesquisa ou ensino ou de caráter industrial, comercial ou agrícola, que por suas peculiaridades de organização e funcionamento, exijam tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos da administração direta, observada sempre a supervisão ministerial. Parágrafo 1º. Os órgãos a que se refere este artigo terão a denominação genérica de órgãos autônomos. Parágrafo 2º. Nos casos de concessão de autonomia financeira, fica o Poder Executivo autorizado a instituir fundos especiais de natureza contábil, a cujo crédito se levarão todos os recursos vinculados às atividades do órgão autônomo, orçamentários e extra-orçamentários, inclusive a receita própria. Artigo 173. Os atos de provimento de cargos públicos ou que determinarem sua vacância, assim como os referentes a pensões, aposentadorias e reformas, serão assinados pelo Presidente da República ou, mediante delegação deste, pelos ministros de Estado, conforme se dispuser. Artigo 174. Os atos expedidos pelo Presidente da República ou ministros de Estado, quando se referirem a assuntos da mesma natureza, poderão ser objeto de um só instrumento, e o órgão administrativo competente expedirá os atos complementares ou Artigo 175. Para cada órgão da administração federal, haverá prazo fixado em regulamento para as autoridades administrativas exigirem das partes o que se fizer necessário à instrução de seus pedidos. Parágrafo 1º. As partes serão obrigatoriamente notificadas das exigências, por via postal, sob registro, ou por outra forma de comunicação. Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências, a autoridade administrativa decidirá o assunto no prazo fixado pelo regulamento, sob pena de responsabilização. Artigo 176. Ressalvados os assuntos de caráter sigiloso, os órgãos do serviço público estão obrigados a responder às consultas feitas por qualquer cidadão, desde que relacionadas com seus legítimos interesses e pertinentes a assuntos específicos da repartição. Parágrafo único. Os chefes de serviço e os servidores serão solidariamente responsáveis pela efetivação de resposta. Artigo 177. Os conselhos, comissões e outros órgãos colegiados que contarem com a representação de grupos ou classes econômicas diretamente interessados nos assuntos de sua competência, terão funções exclusivamente de consulta, coordenação e assessoramento, sempre que aquela representação corresponda a um número de votos superior a 1/3 do total. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os órgãos incumbidos do julgamento de litígios fiscais e os legalmente competentes para exercer atribuições normativas e decisórias relacionadas com os impostos de importação e exportação. Artigo 178. As autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração federal indireta,
bem assim as fundações criadas pela União ou mantidas com recursos federais, sob supervisão ministerial, e as demais sociedades sob controle direto ou indireto da União, que acusem a ocorrência de prejuízos, estejam inativas, desenvolvam atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou não previstas no objeto social, poderão ser dissolvidas ou incorporadas a outras entidades, a critério e por ato do Poder Executivo, resguardados os direitos assegurados aos eventuais acionistas minoritários, nas leis e atos constitutivos de cada entidade. Artigo 179. Observado o disposto no artigo 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral atualizará, sempre que se fizer necessário, o esquema de discriminação ou especificação dos elementos da disposição. Artigo 180. As atribuições previstas nos artigos 111 a 113, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, passam para a competência do Ministério do Planejamento e Artigo 181. Para os fins do título 13 desta lei, poderá o Poder. Inciso 1º. Alterar a denominação de cargos em comissão. Inciso 2º. Reclassificar cargos em comissão, respeitada a tabela de símbolo. Inciso 3º. Transformar funções gratificadas em cargos em comissão, na. Inciso 4º. Declarar extintos os cargos em comissão que não tiverem sido mantidos, alterados ou reclassificados até 31 de dezembro de 1900. Artigo 182. Nos casos dos incisos 2 e 3 do artigo 5º e no do inciso I do mesmo artigo, quando se tratar de serviços industriais, o regime de pessoal será o da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos demais casos, o regime jurídico do pessoal será fixado pelo Poder Executivo. Artigo 183. As entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que recebem contribuições para fiscais e prestam serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à fiscalização do Estado nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente. Artigo 184. Não haverá, tanto em virtude da presente lei como em sua decorrência, aumento de pessoal nos quadros de funcionários civis e nos das forças. Artigo 185. Incluem-se na responsabilidade do Ministério da Indústria e do Comércio a supervisão dos assuntos concernentes à indústria siderúrgica, à indústria petroquímica, à indústria automobilística, à indústria naval e à indústria. Artigo 186. A taxa de marinha mercante, destinada a proporcionar à frota mercante brasileira melhores condições de operação e expansão, será administrada pelo órgão do Ministério dos Transportes, responsável pela navegação marítima. Artigo 187. A coordenação do desenvolvimento de Brasília, Codebras, passa a vincular-se ao ministro responsável pela Artigo 188. Toda pessoa natural ou jurídica, em particular, o detentor de qualquer cargo público, é responsável pela segurança nacional, nos limites definidos em lei. Em virtude de sua natureza ou da pessoa do detentor, não há cargo, civil ou militar, específico de segurança nacional, com exceção dos previstos em órgãos próprios do Conselho de Segurança Nacional. Parágrafo 1º. Na administração federal, os cargos públicos civis, de provimento em comissão ou em caráter efetivo, as funções de pessoal temporário, de obras e os demais empregos sujeitos à legislação trabalhista, podem ser exercidos por qualquer pessoa que satisfaça os requisitos legais.
Parágrafo 2º. Cargo militar é aquele que, de conformidade com as disposições legais ou quadros de efetivos das Forças Armadas, só pode ser exercida por militar em serviço